falamos do período de carência relativo à cobertura dos eventos não programáveis, morte ou invalidez permanente. Essa cobertura chama-se cobertura de risco. E comentamos acerca das reservas matemáticas, das reservas técnicas obrigatórias para a constituição do plano de previdência privada aberta. Na verdade, existem dois tipos de reservas na previdência privada aberta. Existe a chamada provisão matemática de benefícios a conceder. A provisão matemática de benefícios a conceder é aquele valor que faz parte da reserva técnica que está sendo acumulado para fazer frente aos benefícios que serão pagos no futuro. Por exemplo, o proponente que está pagando, capitalizando para receber uma renda mensal, uma complementação posteriormente. Enquanto ele está sendo pago, a parte que será destinada ao pagamento dos benefícios futuros compõe a chamada provisão matemática de benefícios a conceder. No momento em que ocorre o evento gerador do benefício, quer seja o término do prazo de capitalização, do prazo de acumulação, quer seja o evento não programável, aquele que é objeto da cobertura de risco, morte ou invalidez permanente, no momento em que ocorre o evento que gera o direito à percepção, este valor relativo àquele participante, àquele proponente e àqueles beneficiários é retirado da provisão matemática de benefícios a conceder e transferido para outra provisão, a provisão matemática de benefícios concedidos. Porque, neste caso, o benefício já começou a ser pago. Entretanto, ele será pago durante um período. Por exemplo, no caso de uma renda mensal vitalícia, será pago até a morte do titular. Então, o valor que começou a ser pago foi retirado da provisão matemática de benefícios a conceder, porque o benefício já foi concedido, já está começando a ser pago. Então, aquele valor continua numa provisão, continua sendo aplicado com o objetivo de aumentar o volume de recursos, gerar uma rentabilidade que possibilite o pagamento daquele benefício contratado, mas o benefício já está sendo pago. Nós vamos ver a importância dessa separação, porque alguns direitos dos titulares dos planos de previdência privada aberta só podem ser exercidos antes da percepção do benefício, ou seja, são direitos que se referem à provisão matemática de benefícios a conceder. Essa provisão matemática de benefícios a conceder, ela é aumentada, é acumulada por meio das contribuições dos participantes. Você tem um volume de recursos conjunto, mas cada participante tem a sua conta individual, com seu saldo gerador de futuros benefícios. E o participante pode optar por interromper o pagamento. Ele tem dois direitos. Ele tem o direito de resgate
O que é o resgate? É a restituição ao participante do montante acumulado na provisão matemática de benefícios a conceder. É quando o participante resolve: não vou mais receber uma renda mensal. Não quero. Vou pegar o meu dinheiro de volta. A possibilidade de resgate é obrigatória nos planos de benefício por sobrevivência, nas chamadas aposentadorias. E a outra possibilidade que o participante tem é de fazer o chamado saldamento. O saldamento não é resgate, ele não recebe de volta. Ele apenas interrompe o pagamento. É a interrupção definitiva do pagamento por parte do titular. Aquele montante que está acumulado na sua provisão matemática de benefícios a conceder continua lá. Continua sendo aplicada e continua rendendo, mas não vai receber novas contribuições. Passado o prazo de validade do título, ele terá direito, então, a receber um benefício. Claro que não será o benefício originalmente previsto, será um benefício proporcional, porque ele interrompeu o pagamento antes do prazo contratado de acumulação. E aí uma coisa muito importante: um plano de previdência privada aberta não pode prometer um valor de um benefício. Ele pode prever, pode dar uma projeção, mas não uma garantia, porque nós vamos ver que os planos de previdência privada aberta, os recursos são investidos numa espécie de fundo de investimento. Aliás, falamos nisso em aula anterior, quando comentamos dos fundos de investimento previdenciários. As entidades de previdência privada, tanto aberta quanto fechada, investem em fundos previdenciários. Os planos de previdência privada aberta investem em fundos especialmente constituídos que vão rentabilizar as suas provisões matemáticas. Então, quando o participante faz um saldamento, que ele para de pagar, o valor que ele manteve na sua provisão matemática de benefícios a conceder é menor do que aquele originalmente previsto. Portanto, o benefício que será pago também é menor do que aquele originalmente previsto. Sempre previsto, projetado. Nunca haverá garantia de valor de benefício. E que tipos de benefício o participante tem direito num plano de previdência privada aberta? A previdência privada aberta possibilita os seguintes tipos de benefício. Nós temos a chamada renda por sobrevivência, que é o nome técnico da aposentadoria, porque, em verdade, a aposentadoria, no senso estrito, é aquela renda que é paga pela Previdência Oficial, pelo INSS. A Previdência Privada Aberta não tem nenhuma relação com a Previdência Oficial. A programação dos pagamentos, o prazo de pagamento, o início da percepção do benefício não tem nenhuma relação com o fato da pessoa estar ou não aposentada na Previdência Social. Embora muitos utilizem a Previdência Privada Aberta como uma renda complementar na Previdência Oficial, ela não tem nenhuma relação, nenhuma ligação. Então, o nome técnico daquela renda que é percebida pelo participante após o prazo de acumulação, uma renda mensal, é chamada de renda por sobrevivência.
Esta renda por sobrevivência, ela pode ser vitalícia ou pode ser por prazo determinado. Esta diferenciação ocorre em função do tempo em que o participante acumulou recursos, porque é isso que vai definir o montante, o valor da sua provisão matemática de benefícios a conceder. Quando ele solicitar a percepção do benefício e a provisão matemática de benefícios a conceder da sua conta individual, da sua acumulação, for transferida para a provisão matemática de benefícios concedidos, faz-se o cálculo de qual será o valor da renda mensal e qual será o tempo possível. Normalmente, esse cálculo é feito antes, no momento da contratação, para que a pessoa já tenha essa programação. Vou receber por 10 anos ou vou receber até o falecimento. Evidentemente, para viabilizar uma renda mensal vitalícia num plano desses, o prazo de acumulação tem que ser mais longo. Além da renda por sobrevivência, nós temos a renda por invalidez, paga ao participante que sofrer uma doença ou um acidente que provoque a sua invalidez, lembrando que, no caso de invalidez por doença, pode haver prazo de carência e no caso de invalidez por acidente, não há prazo de carência para percepção do benefício. Temos a pensão por morte, não se fala em renda por morte, porque renda é paga ao titular, ao proponente. A pensão é paga aos beneficiários indicados no plano. E temos duas coberturas de pecúlio. O chamado pecúlio por invalidez, pecúlio por morte. O pecúlio é uma indenização paralela ao valor da renda mensal. É possível contratar um plano que, no caso de invalidez permanente ou morte do titular, além da pensão por morte ou da renda por invalidez, que será um benefício pago mensalmente, temos também a possibilidade de ter um pagamento único adicional. Esse pagamento único adicional, no momento da ocorrência do sinistro, que é um sinistro, a morte ou a invalidez permanente, é como se fosse um seguro de indenização. É uma cobertura adicional, além da renda mensal por invalidez ou além da pensão por morte. Para ter direito a esses benefícios, o participante tem que desembolsar um volume maior de recursos. No momento da contratação, a entidade de previdência privada aberta coloca para o participante quais são as coberturas possíveis e, para cada cobertura adicional, quanto é que ele tem que pagar a mais para ter esse direito. A contratação é feita pela livre escolha do participante em relação às coberturas que ele deseja. Não é obrigatório ter todas essas coberturas, mas quanto mais ele desejar contribuir, maior será o leque de coberturas que ele terá direito.